Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa última web-aula, a web-aula 6.2, e agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o inventário na administração pública. Bom, e o que é um inventário na administração pública? É um controle do patrimônio. Então, nós falamos muito aqui, e o objetivo da contabilidade pública é controlar o patrimônio e também, adicionalmente, o controle do orçamento. Então, o inventário ele vai fazer o quê? Vai fazer o controle do patrimônio dos órgãos e entidades públicas, que tem por objetivo fazer o quê? A contagem física desses bens e comprovar os saldos desses bens móveis, imóveis e do estoque de almoxerifado que constam onde, gente? Essas informações, a gente vai pegar, vou contar os bens físicos e vou verificar o meu saldo constante lá no balanço patrimonial, tá? Então, o inventário, ele faz isso. Isso é muito comum acontecer na administração pública. Então, no mínimo, anualmente, tem que ser feito um inventário. Bom, o inventário físico permite ajustar os saldos escriturais, né, o que está escriturado lá no balanço patrimonial, dos saldos do estoque, com o saldo físico real. Verificar o desempenho das atividades do encarregado do almoxerifado. Por que isso, gente? Porque hoje, né, nós estamos com todas essas informações integradas, devem ser integradas, e o inventário físico busca verificar o quê? Se a pessoa que está responsável pelo patrimônio e almoxerifado está fazendo os lançamentos, as entradas, as saídas, os empréstimos de materiais, as trocas de materiais de um setor para o outro, de bens móveis de um setor para o outro, ele está fazendo de forma correta. E se todas as entradas e saídas do almoxerifado estão sendo controladas pela coordenação lá de patrimônio e almoxerifado. O inventário também permite levantar a situação dos materiais estocados em relação ao estado de conservação dos estoques. Então, isso é muito interessante, principalmente para os entes públicos que trabalham com a questão da função de governo saúde, por exemplo. Por quê? Porque o estado de conservação, principalmente de medicamentos, de alguns materiais, de alimentos e outros produtos, para verificar se foi feito o armazenamento adequado, se não vai causar nenhum dano. Permite ainda levantar a situação dos equipamentos. Para quê? Então, nós temos que equipamentos são esses? Computadores, notebooks e outros materiais permanentes. E a necessidade de quê? De manutenção e reparos. Tá? Então, o inventário físico, ele permite isso também. Tá? Verificar a necessidade do bem móvel naquela unidade. Então, precisa comprar outros bens, precisa. Então, com o inventário físico, possibilita isso. E também faz o que? Atualizar os registros e controles administrativo e contábil. Bom, sobre o controle dos bens públicos, este controle deve permitir o quê? A qualquer tempo, verificar a utilização dos bens públicos, com identificação do respectivo responsável por meio de termo de responsabilidade. Então, nós temos aqui o estúdio de gravação do IFRO,
né? Então, aqui no estúdio de gravação nós temos notebooks, nós temos câmeras, nós temos ar-condicionado. Então, tem o quê? Toda vez que retira-se esses bens daqui, quem retira esse bem, né, tem que ir lá no almoxarifado, fazer um termo de responsabilidade para transferir para outro departamento, tá certo? Então tem que ter este controle do bem público. E quem está responsável, no caso, por esses equipamentos aqui, ou é o diretor do departamento de produção de aulas EAD, ou então uma coordenação específica, tá certo? É recomendável, no caso de desligamento de servidor, que esse desligamento seja feito somente após a baixa de sua responsabilidade do setor de controle patrimonial. Então, toda vez que um servidor vai ser desligado da instituição, os recursos humanos só pode liberar esse desligamento, pagar as verbas rescisórias depois de que o setor lá de controle e patrimônio dá um ateste falando que aquele servidor não está sob seu poder nenhum bem público e que pode ser realizado ou a redistribuição ou poderá ser pago as rescisões desse servidor, tá certo? Isso é interessante pelas questões dos controles dos bens públicos, porque depois esse servidor vai embora, às vezes ele tem algum bem sobre seu poder, né, e precisa devolver ao setor de almoxarifado e patrimônio. Bom, quais os bens públicos devem ser inventariados? Então, nós temos o quê? Os materiais permanentes, material de consumo e bens imóveis. Bom, como classificar um bem público como material permanente e material de consumo? É um dos detalhes, né? Nós estudamos lá na classificação das receitas, então a gente tem material de consumo, que é a rubrica 30, e material de permanente, que é a rubrica 52, tá? Então, como que a gente vai classificar se um bem é permanente ou de consumo? Bom, aí nós temos uma norma da STN de 97 que adotou como parâmetros excludentes para identificar o material permanente a sua durabilidade, fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade e transformabilidade. Então, outro detalhe, no caso do material permanente, ele é durável. Então, nós temos aqui essa banca, né, essa banca que eu estou gravando as aulas. Então, eu posso classificar essa bancada aqui como material permanente ou material de consumo. Ela é durável? Sim. Ela é frágil? Não. Ela é perecível? Não. Eu posso incorporar outro bem a ela? Não. Então, neste caso, esta bancada aqui é considerado um material permanente, correto? Bom, o processo de distribuição de material permanente, então essa bancada aqui do estúdio, tá? Ela foi colocada aqui pelo pessoal da coordenação de patrimônio e almoxarifado e o responsável por este setor fez o quê? Assinou um termo de responsabilidade. Então, aqui, ele fica responsável por esta bancada, embora eu esteja aqui gravando a aula, o coordenador, né, ele que é responsável por esta bancada. E também as câmeras que estão aqui, tá certo? Então, todo material permanente tem que ser emitido um termo de responsabilidade e um servidor fica responsável pela guarda daquele bem. Bom,
No governo federal, a gente tem a portaria 1172, que considerou os bens móveis que fossem controlados e definiu a obrigatoriedade do tombamento e de controle rigoroso desses itens. Então, olha aqui, essa bancada. Então, tem a portaria lá, 162, de 10 de dezembro de 85. É obrigatório se afixar uma plaquinha neste bem para que se consiga identificar ele lá onde? Lá nos registros e controle do patrimônio. Então, um exemplo, se o registro for 10.175, aqui eu vou lá no patrimônio e consigo identificar com esse código quando foi comprado essa bancada. Então, todas as informações dessa bancada. Então, é obrigatório ter esse controle, tá certo? Ele somente é dispensado em bens de pequeno valor. No entanto, estes bens estão sujeitos a controle simplificado, tá? Então, o que são bens de pequeno valor, né? 300, aí vocês definem, no caso, a instituição deve criar o ente, uma instrução normativa para definir o que seria esse bem de pequeno valor, tá? Conforme MCASP de 2018, o ativo imobilizado, os bens móveis devem ser depreciados, olha aqui, ó, mensalmente. Então, a partir da edição dos primeiros manuais, não se exigia a depreciação desses bens, mas hoje é obrigatório, tá? Quando estiverem em condições de uso. Então, essa bancada aqui, essas câmeras, esse notebook, eles devem ser depreciados pela contabilidade do Instituto Federal de Rondônia mensalmente, tá certo? Recomenda-se que a entidade realize a revisão da vida útil e do valor residual. Então, muitas vezes, tem bens que têm um desgaste maior, tem outros que não. Então, é interessante constituir uma comissão para fazer essa revisão da vida útil. E como é realizado o procedimento de inventário dos bens móveis? Então, como que a gente vai fazer esse inventário? Através de uma comissão composta de, no mínimo, 3 membros, conhecedores de bens móveis patrimoniais. Então, o que eles vão fazer? Confrontar os dados do termo de responsabilidade com o número de tombamento do bem, confirmando sua descrição e a efetiva localização. Então, o certo é o quê? Lá no número de tombamento, quando o responsável por esse setor recebeu esta bancada, lá no termo de responsabilidade deve constar o que? O número de tombamento desta bancada. Então, a comissão vai fazer o quê? Vai confrontar essas informações e verificar se realmente é isso, tá? A comissão vai fazer o quê? Anotar os bens que não consta de termo. Isso acontece muito ainda, né? Infelizmente, não era para acontecer. Anotar eventuais alterações ocorridas e anotar o estado de conservação do bem. E registrar a inexistência de bens constantes do termo. Também pode ocorrer, né? O objetivo mesmo do inventário é identificar esses problemas e tentar fazer as devidas correções. Bom, concluído esse levantamento pela comissão, eles vão encaminhar o processo, que é um processo extremamente complexo, que são muitas informações e muito trabalho, principalmente um ente federado, um município que tem muitas escolas. Imagina o estado de Rondônia.
uma comissão para fazer esse inventário. Quantas escolas, escolas estaduais nós temos aqui, mas isso é necessário, tá? Então, concluiu esse trabalho, a comissão vai encaminhar o processo para as devidas providências para o setor responsável. Então, eles vão encaminhar um relatório para sanar as divergências e manter em arquivo em boa ordem este inventário para quem? Para os órgãos de controle, certo? O Tribunal de Contas, eles vão atrás para saber se realmente foi feito esse inventário. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do material de consumo. O que é material de consumo? É aquele em razão do seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e ou tem sua utilização limitada a 2 anos. Então, material de consumo, sulfite, caneta, então, são exemplos de material de consumo, seringas, certo? Então, todo material de consumo adquirido e recebido é estocado no almoxarifado, tá? Isso aqui é um detalhe, deve ser estocado, registrado, recebido com notas, tudo certinho. No recebimento, o material deverá ser conferido com a nota de empenho para verificar se a descrição está conforme a nota de empenho. Então, confere a nota de empenho e a nota fiscal e o bem, tá? No caso, se for doação ou cessão. A conferência deverá compreender quantidade, então muito cuidado nisso. O pessoal que trabalha aí nos almoxarifados, deve-se conferir quantidade, qualidade, principalmente com canetas, né? Especificações, dentre outros aspectos. E a qualidade aí entra também a questão da data de validade, tá? Os bens do almoxarifado serão avaliados pelo preço médio ponderado, tá? Então, compramos seringas. Comprei seringas, 1.000 seringas a R$5. Depois, comprei mais 1.000 seringas a R$10. Então, qual vai ser o custo, né? O preço médio ponderado, tá? Então, vai ser, no total, deu 5, um exemplo, 5 mais 10, deu 15. A média ponderada, 15 dividido por 2, vai dar a metade, tá certo? Então, é a média ponderada das compras, que seria, nesse caso, R$7,50 cada seringa. Só um exemplo aqui, tá? Por ocasião do encerramento do exercício, deve-se proceder ao inventário anual dos bens do almoxarifado. Então, isso também, além de se fazer a contagem dos bens móveis, os bens constantes no almoxarifado deve ser realizada a sua contagem, objetivando constatar a existência física desses bens, dos materiais e confirmar os saldos constantes no balanço. Então, o estoque, né, o saldo que eu tenho lá no meu ativo circulante de estoque tem que bater com o montante que eu tenho lá realmente no almoxarifado. Então, agora vamos falar sobre os bens imóveis. São bens que não podem ser movidos sem perder as suas características, são vinculados ao solo. Exemplo, terrenos, edifícios, casas. Conforme as práticas contábeis utilizadas ao setor público ao longo dos anos, pode-se afirmar que os registros patrimoniais foram constituídos pelos valores de aquisição dos bens, sem a dedução da depreciação, amortização ou exaustão, tá? Acumulada. Então, não era feito que a depreciação e amortização desses bens, tá? Aí, com base no MCASP, no caso, os bens imóveis, incluindo
os bens de patrimônio cultural devem ser depreciados mensalmente, tá? Então, era comum, até na época que eu ainda atuava como contadora pública, não era obrigatório a depreciação, até porque nós estávamos adotando a cultura patrimonial, da contabilidade patrimonial na administração pública, tá? Mas agora já é obrigatório fazer a depreciação dos bens imóveis. Quando o item estiver em condições do uso, ao final de cada exercício financeiro, recomenda-se realizar o que? A revisão da vida útil desses bens imóveis e do valor residual. O que é o valor residual? Já descontando as depreciações. Bom, busca-se padronizar os procedimentos de gestão patrimonial estabelecidos na Lei Complementar 101. Determinou-se que esses procedimentos fossem adotados pelos entes da federação gradualmente. Então, olha, em 2014, então eu já, desde quando eu assumi aqui no IFRO, eu não atuo mais na contabilidade pública, então é obrigatório fazer o quê? A questão da depreciação desses bens. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre aproveitamento e alienação dos bens públicos. Então, nós temos algumas normas, que é a Lei 12.305, que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, essas informações aqui vocês têm que dar uma pesquisada sobre isso. E o artigo 76 e 77 da nova Lei de Licitações e Contratos também fala sobre alienação. O que é alienação? Alienação é venda. E aproveitamento é aproveitamento por outro órgão. No âmbito federal, nós temos um decreto, tá, que trata sobre alienação e aproveitamento de bens públicos. E nós temos também a Instrução 3 de 2008, no caso de veículos. No estado de Rondônia, sobre aproveitamento e alienação de bens públicos, que são normas do próprio ente federado, nós temos aqui a Lei 5.092, de 24 de agosto de 2021, que trata sobre a gestão patrimonial mobiliária e imobiliária, que institui normas para alienação de bens públicos pertencentes ao estado de Rondônia. Neste caso, o governo federal tem as instruções normativas, os decretos e as leis, e o governo estadual também. Os municípios também têm que constituir a sua lei específica que trata da gestão patrimonial, tá bom? Deve ter já instituído. Então, quando classificar que um bem, ele pode ser alienável, como inservível, que ele não atende mais à finalidade que foi adquirido. Então, nós temos algumas condições que devem ser observadas. Quando ele for ocioso, então é um bem em perfeitas condições de uso, mas que não está sendo aproveitado pela instituição. Às vezes, mudança de tecnologia, o bem ficou parado lá. Então, esse bem ele é classificado como inservível. Nós temos também os bens recuperáveis. O que é isso? É um bem que não se encontra em condições de uso, Está com problema, igual um veículo. Ele não se encontra em condições de uso, está lá estragado. Mas o custo para recuperar esse bem é de 50% do seu valor do mercado, ou seja, a análise custo-benefício demonstra ser justificável a sua recuperação. Então, um bem que ele está estragado lá e o custo para recuperar ele é até 50%
do seu valor de mercado, então entende-se que é justificável fazer sua recuperação. Mas aí para isso precisa-se estudos, tá? Constitui-se uma comissão de especialistas lá no próprio ente que entende sobre isso, junta-se documentos para comprovar isso, certo? E se ultrapassar os 50%, ele não é, esse bem, ele é considerado como um bem inservível, ele pode ser alienado. Antieconômico, então o que é um bem antieconômico? É aquele bem cuja manutenção for onerosa ou seu rendimento precário, no caso de tecnologia de informação hoje, né? Nós temos muitos equipamentos que não atendem mais, então eles são considerados antieconômico e irrecuperável. Como eu disse anteriormente, os bens que exceder a 50% do seu valor, então excedeu 50%, ele é um bem inservível, ele pode ser ou aproveitado por uma outra instituição ou alienado. Tá? Gestão dos bens inservíveis. Os bens móveis inservíveis ociosos e ou recuperáveis poderão ser reaproveitados mediante transferência interna ou externa. Já os bens móveis inservíveis cujo aproveitamento seja considerado inconveniente ou inoportuno deverão ser alienados, vendidos, conforme a gente entra na Lei de Licitações e Contratos. Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação, classificado como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua destinação ou disposição final ambientalmente adequada. Então, tem alguns bens que ele não tem como eu fazer alienação. Então, o ente federado tem que observar aqui a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e verificar como que ele deve fazer o descarte desse bem. Bom, finalizamos a nossa última web aula aqui. Eu agradeço pela oportunidade e as referências estão lá no roteiro. Dúvidas vocês podem encaminhar no blog da disciplina. Eu estarei lá à disposição de vocês. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.